paz da parte de Deus, o Senhor da vida. Nós louvamos a Deus pelo amor e pela graça dele derramada sobre a vida de toda a humanidade. Eu quero agradecer à Primeira Igreja Batista do Lobato por estarmos juntos nesse dia, mais uma noite que nós passamos juntos, através desse instrumento fornecido pelos homens, mas que tem sido usado pelo Senhor para alcançar as vidas aí presentes. Queremos agradecer também a você que pela primeira vez está acessando esse canal. E nós pedimos aos irmãos que compartilhem essas mensagens para outras pessoas. Não esqueça de dar o seu like, né? Que é aquele joia que a gente vê aí na telinha do computador. Porque se a gente coloca bastante like, tenho certeza que o próprio YouTube vai passando isso adiante. Então é importante que você faça isso. Terminou de assistir, dê ali seu positivo, para que a gente possa alcançar a oportunidade de poder ser encaminhado pelo próprio YouTube para outras pessoas no lugar inteiro do mundo. Também queremos agradecer a Deus pela vida das pessoas que têm sido alcançadas de forma especial através dessas mensagens. Eu tenho recebido, para a glória de Deus, muitas pessoas que nos procuram agradecendo pela mensagem que ouviu. Muitas vezes são pessoas que não moram aqui. Já recebemos pessoas de São Paulo, inclusive pessoas de outros lugares no mundo. Então nós louvamos a Deus pela oportunidade de podermos ter essa ferramenta para chegar além das nossas fronteiras. Agora nós vamos louvar a Deus, né, com uma oração e de gratidão, por sinal, por esse momento tão especial. Quero te convidar a fechar seus olhos e orar junto comigo. Santo Deus, te adoramos, te bendizemos, te louvamos. Tu és Deus e Senhor da vida, e nós queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome, porque és digno de receber toda a glória. Nós sabemos, ó Deus, que a nosso referencial, a nossa maneira de nos apresentarmos diante das pessoas é nada mais nada menos do que aquilo que o Senhor mesmo recomenda através do seu Espírito às nossas vidas, que obedece à sua palavra. Temos aprendido isso esses dias e nós nos sentimos gratos, Deus, porque sabemos o quanto o Senhor tem sido bondoso para conosco, permitindo que o seu Santo Espírito haja de maneira tal sobre as nossas vidas que possamos viver exatamente aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Peço-te, ó Deus, perdão pelos nossos erros. Às vezes nós, ó Deus, escapamos dessa responsabilidade em algum momento, mas cabe a responsabilidade de cada um voltar e se colocar de novo na direção da tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, e te louvamos por todas as pessoas que nos ouvem esta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar, nós vamos estar louvando ao Senhor com um hino, Luz do Mundo. Nós vamos estar cantando juntamente com os nossos irmãos. Vim para adorar-te. Vieste à terra para
glorioso Senhor. Se a terra que criaste foi por amor, pode se ver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Oh glória! Deus seja louvado, a Ele toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade, porque és digno de receber toda glória e honra. Eu quero nesse momento te convidar, nós vamos estar fazendo a leitura do texto que está ali, em 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós já falamos na terça-feira sobre a recomendação do Senhor para o crente verdadeiro, né? A recomendação desse crente verdadeiro é dada pelo Senhor, né? Nós não precisamos de cartas de homens para podermos estar sendo recomendado em algum momento, mas as nossas atitudes claramente provam a grandeza desse Deus maravilhoso que está em todo momento nos ajudando a viver exatamente aquilo que o Senhor deseja que vivamos, para que o seu nome seja glorificado. E eu quero pedir aos irmãos que desta feita nós possamos estar lendo a partir do verso 9 até o verso 18. Eu lerei o verso 9, que são os versos
todos os versos ímpares, né? E a irmã Ana estará lendo os versos pares até o verso 18 com os irmãos. Leamos então. 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, de 9 a 18. Leamos então. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Eu quero repetir esse último versículo com os irmãos, e que diz, verso 18: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus seja louvado. Nós somos a cada dia transformados através do seu Santo Espírito de glória em glória. Nós recebemos da parte do Senhor todas as bênçãos através do seu Santo Espírito, que nos ensina a viver em conformidade com a sua vontade, e por isso toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse mesmo sentido de adoração, vamos estar louvando novamente com os irmãos, né? Com mais um hino. E nós vamos estar louvando ao Senhor com um hino que talvez os irmãos não conheçam, mas é muito bonito. É um hino do nosso irmão Asaf, né? Eu me alegrarei. Eu me alegrarei, aleluia. Eu me alegrarei em ti, Senhor, enquanto eu viver.
viver. Os meus lábios cantarão o teu louvor e as tuas maravilhas, ó Senhor. Em Jesus e contigo aliança fez na cruz. Eu me alegrarei, alegrarei em ti, Senhor, enquanto eu viver. Proclamarei o teu amor enquanto eu viver. Sim, eu quero estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos. Sim, eu quero estar entre aqueles que amam teu governo sobre todas as nações. Teu governo, Senhor, eu proclamarei em ti, Senhor, enquanto eu viver, enquanto eu viver. O teu amor enquanto eu viver. Eu me alegrarei, eu me alegrarei em ti, Senhor, enquanto eu viver. Eu proclamarei o teu amor enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Aleluia! Que nós possamos proclamar enquanto nós estivermos vivos, todo momento, a todas as pessoas desse Deus maravilhoso que o Senhor é. Luz do mundo, vieste à terra. Esse é uma alegria da parte de Deus podermos adorar esse Deus com esse louvor, mas muito mais ainda é poder dizer para os irmãos em cada momento que os olhos de Deus estão a nos observar em todo o tempo da nossa vida. Então nós queremos que você preste bastante atenção à letra desse hino, que é um hino conhecido, e lembre-se que Deus espera de cada um de nós que possamos viver esta glória a cada momento para a honra do seu santo nome. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fiel é o Senhor, fiel é o Senhor. Tudo sabes de mim quando olhas meu coração. Tudo
fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar o teu olhar sobre mim, me enche de tua paz. Seus olhos revelam que eu, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Fiel é o Senhor. Tudo sabes de mim. Quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar sobre mim me enche de tua paz, que teu olhar sobre mim me enche de tua paz, que teu olhar sobre mim me enche de tua paz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de receber toda glória, honra, poder, majestade e louvor. Eu quero convidá-los nesse momento a estar novamente abrindo a palavra no mesmo texto que nós fizemos a leitura há pouco. E na terça-feira passada nós tivemos a oportunidade de poder experimentar de algo interessante da parte do Senhor através da sua palavra, né? E nós descobrimos que na época do apóstolo Paulo era normal ocorrer deles receberem na igreja de Corinto, nas igrejas que estavam ali nas circunvizinhanças, pessoas que muitas vezes eram recomendadas pelos judaizantes, pessoas que se diziam mestres, pessoas que se diziam milagreiros, e descobrimos que essas pessoas, elas precisavam de carta de recomendação para chegar. E Paulo questionava de que ele não precisava de carta de recomendação, né? Por quê? Porque Paulo, na verdade, a maior recomendação de Paulo estava no Senhor que estava dentro do seu coração, na ação do seu espírito, que revelava tudo aquilo que ocorria na vida das pessoas, que por intermédio da palavra foi alcançado pelo apóstolo.
E muito mais do que isso, Paulo também não se gloriava dessa situação. Ele entendia que todas as coisas, na verdade, estavam sendo feitas na vida dele para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele sabia que de alguma forma Deus estava trabalhando na vida das pessoas que estavam dentro daquele mundo em que ele fazia parte, porque o nome do Senhor era glorificado através do seu comportamento, e ele entendia isso muito bem por conta de todas as coisas que ocorriam na vida dele, que ocorreram na vida do Cristo, né? Que não só fazia o que falava, né? Também ensinava aquilo que vivia, né? Então a gente precisa entender de que a ação desse Espírito maravilhoso também traz para a vida da gente essa recomendação. E nós nos ateremos nesse momento, a partir do verso 10, para falar um pouco mais sobre o brilho que não deixa de existir sobre a vida daquele fiel servo do Senhor, né? A primeira coisa que a gente vai entender é que o Senhor não nos deixou órfãos, né? A gente sempre fala sobre isso para os irmãos. Ele disse, uma das coisas que nos faz compreender essa grandeza de Deus é de que enquanto Jesus estava com os seus discípulos, era Ele que era o Consolador, não é? Mas logo depois que Ele estava para ir ao céu, estava para ir à cruz e da cruz à ressurreição, Ele disse para os seus discípulos, chama a atenção dos seus discípulos dizendo, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, porque este Consolador ficaria para sempre conosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não o vê, não tem uma relação com Ele, porque não acredita na ação desse Espírito. Por outro lado, a gente precisa entender que o crente precisa manter a sua qualidade de vida diante de Deus, principalmente no que se refere a ouvir a voz desse poderoso Espírito que está sobre as nossas vidas para nos consolar, para nos ajudar na nossa caminhada diante do Senhor, né? Então, Paulo começa esse segundo momento, aliás, eu quero começar esse segundo momento, né, com o verso 9 que diz, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Paulo fazia essa referência, lembrando-se daquilo que ele disse lá em Romanos, no capítulo 8, e provando de que o homem não poderia, através dos seus esforços e com a leitura e a interpretação e a colocação dos versículos e dos mandamentos do Senhor sobre a sua vida, adquirir com isso salvação. Era impossível que a salvação viesse por esforços pessoais. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que ela não vem do esforço que o homem possa fazer para que ele venha se gloriar de ter alcançado a eternidade ao lado do Senhor. E a palavra vai nos dizer isso claramente. Por isso que a lei ela estava enferma no homem. O homem não conseguia fazer exatamente isso, e Paulo mais uma vez coloca bem claro para os irmãos aqui que o ministério da condenação, porque quando nós tínhamos conhecimento, né, da palavra, tínhamos conhecimento da vontade de Deus, sabíamos que esta vontade estava expressa sobre a vida do povo de Deus, se ele se colocasse na condição de estar ouvindo a palavra, de obedecer. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, esse ministério não poderia ocorrer e esta glória não poderia chegar por causa dos esforços humanos, mas porque alguém pagou um preço alto para perdão dos nossos pecados e fez Jesus exatamente esse papel no meio da sua igreja. Me lembrando Romanos 4, verso 15, que vai dizer, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Então, se ele não conhecesse a lei, eles não sabiam dos seus pecados.
Mas uma vez que conheceram a lei, ela de alguma forma apontava onde estavam os nossos erros, mas isso não poderia mudar enquanto o ministério de Jesus Cristo não pudesse vir sobre a vida das pessoas e a sua morte na cruz do Calvário ter pago aquilo que era o salário do pecado, que é a morte. Por isso que Jesus Cristo, ele é a morte que nos traz a liberdade, que nos tira da condição de mortos-vivos, de caminhando vivos para um momento de morte eterna, porque enquanto nós não reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor, que tira o pecado do mundo, como disse muito bem João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, referindo-se àquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Paulo então diz, olhe, se o ministério da morte foi glorioso, muito maior será o ministério da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela vai operar na vida do homem quando ele reconhece a Jesus como Salvador, como ele entende que a morte de Jesus Cristo na cruz foi suficiente para nos dar perdão dos nossos pecados, e quando a justiça de Deus opera sobre a vida do homem. E eu já explico para os irmãos, e sempre disse, que a justiça de Deus não é a justiça dos homens. A justiça dos homens parece uma espécie de vingança. E a justiça de Deus é a operação da transformação que o homem pode ter através da palavra de Deus e da ação do Espírito de Deus sobre a vida do homem, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Portanto, Paulo foi muito feliz quando ele disse, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Não foi por causa da glória visível que Moisés pôde ter a alegria de ver o Senhor, mas a sua ação de fé, o seu comportamento como homem de Deus, de fato fez com que isso pudesse ocorrer na vida dele de maneira excelente. Uma vez que encerra-se o tempo da lei e começa-se o tempo da graça, para que a gente entenda aquilo que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 8. É que aquela aliança, ela inspirou. E ele vai dizer, capítulo 8, verso 7, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os lhe disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, um novo tempo, um novo momento, um novo começo para a vida do povo de Israel, assim como um povo de Israel espiritual de Deus que somos cada um de nós. Se Jesus, como eu disse para os irmãos, era um referencial para isso, fitando os olhos no Senhor e trazendo a sua verdade para dentro do nosso coração e permitindo que o Espírito de Deus haja sobre a nossa vida, a operação da justiça de Deus se dá sobre a vida de cada um de nós. E ele diz mais, verso 9 do capítulo 8 de Hebreus, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, disse o Senhor, porque esta é a aliança que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei a minha lei no seu coração e o entendimento, e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão como povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e os seus pecados, e de todas as suas prevaricações não me lembrarei mais, porque foi exatamente por conta da morte de Jesus na cruz,
por causa do perdão dos nossos pecados, por causa de termos aceitado Jesus como nosso Senhor, único e Salvador, que então recebemos o Espírito da promessa do Senhor Jesus Cristo, aquele Espírito que foi prometido no passado, que foi derramado sobre os nossos irmãos de forma maravilhosa, que agora compõe um povo que é diferente daquele povo em que o Espírito já vivia contendendo o tempo todo, e o Senhor Deus disse: meu Espírito não mais contenderá com o homem, porque viveu durante um tempo bom diante do Senhor, enquanto não havia pecado no Éden, mas depois do pecado todas as coisas declinaram de uma forma absurda, ao ponto de Deus ter no seu coração uma tristeza profunda. Vem o dilúvio, depois vem uma aliança que o Senhor faz, e ainda assim o homem foge dos propósitos que o Senhor desejaria que ele buscasse estar o tempo inteiro. Jesus vem, morre na cruz do Calvário, entrega a sua vida diante do Senhor por causa dos nossos pecados, recebe o pecado que me traria a morte, e por conta disso, eu reconhecendo a gloriosa ação de Deus sobre a vida do seu Filho, entendo que a justiça de Deus se faz quando a palavra de Deus se faz presente dentro do meu coração, entregando o meu coração completamente ao Senhor para a glória do seu santo nome. Muito mais também, irmãos, precisamos entender outra coisa importante, porque se é que era transitório, foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Entenda que a glória que estava sobre o rosto de Moisés tinha um tempo determinado para ocorrer. Mas o que nós temos dentro da nossa vida mantém a glória de Deus sobre as nossas vidas. Não porque nós mereçamos, mas porque a sua palavra está presente dentro dos nossos corações. Por isso ele diz: olhe, esse meu Espírito é que ensinará. Em outras palavras, é isso que ele está querendo dizer. É ele que mantém uma relação todos os dias com os nossos corações, para nos dizer: olha, você está errando aqui, você precisa caminhar de uma outra forma, você precisa se lembrar da minha palavra. E o Espírito de Deus precisa estar atuante na vida do crente. É por isso que o mesmo Paulo vai chegar e vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, portanto, meus irmãos, a glória de Deus, ela não fica ofuscada na vida do crente. Pelo contrário, ele vai crescendo de glória em glória. A sua palavra vai se fazendo presente a cada dia sobre sua vida. Os seus ensinos vão ficando cada dia mais presentes sobre a sua maneira de ser. E tudo aquilo que Deus espera na vida do crente, ele é observado, porque o Espírito se mantém na vida do cristão. Porque ele diz que se o Espírito de Deus não está sobre a vida de uma pessoa, esse tal não é dele. Mas se mantemos isso, então crescemos de glória em glória. Agora, interessante, tendo pois agora a esperança, usamos de muita ousadia no falar, como aquela ousadia que é exigida pelo autor de Hebreus, quando ele diz no capítulo 10 de Hebreus: tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, porque ela foi rasgada. Enquanto que o véu na vida dos judeus, enquanto que o véu ainda permanece em nós que cremos em Jesus como Salvador, sabemos que a sua morte na cruz fez com que o véu do templo se rasgasse, e a nossa relação, que antigamente por causa do pecado estava interrompida diante de Deus, como diz muito bem o autor de Isaías: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, assim diz o Senhor. Hoje nós temos uma ligação, e aí por isso ele diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E nosso comportamento, a maneira com que nós cuidamos da nossa vida,
a maneira que o nosso corpo se conduz enquanto nós estamos num tabernáculo passageiro, até que nós possamos estar eternamente ao lado do Senhor. Durante essa caminhada devemos viver de maneira tal que a palavra de Deus seja sempre evidente sobre as nossas vidas. Ah, pastor, mas como é? E às vezes quando nós não somos tão perfeitos, o perfeito fez isso por ti, né? Paulo mesmo vai dizer, olha, enquanto esse perfeito não vem, as coisas serão sempre assim, serão feitas de momentos muito importantes, perfeitos praticamente, apesar de não ser, né, completamente perfeitos. É claro que não. Apesar do Senhor no passado ter dito para Abraão, por exemplo, né, anda na minha presença e ser perfeito, agora o Espírito de Deus está sobre a nossa vida para que a gente possa viver essa perfeição a cada dia, para que quando Ele nos tocar o coração a respeito de alguma coisa que ainda faz nos separar de Deus, nós tenhamos coragem de dizer, Senhor, de fato eu vou viver essa vida que o Senhor espera que nós possamos viver, para a honra e glória do seu santo e eterno nome. Outra coisa muito importante, né? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era apenas transitório. Deus está em nós, tão certo como um ar que eu respiro. E não tenha dúvida de que esse ser, que é o Espírito de Deus, que habita dentro de um coração que é arrependido, de um coração que recebe a graça de Deus, de um coração que entende a importância que é trazer a sua palavra para a sua vida, mas muito mais do que isso, saber que nada disso seria presente sobre as nossas vidas se não reconhecêssemos o sacrifício salvífico de Cristo. Porque faríamos a mesma coisa que no passado, se compreendêssemos que a partir de nossos esforços poderíamos chegarmos até Deus. Mas quem pagou isso na cruz do Calvário foi Jesus por nós. Por isso somos livres. Ele vai dizer mais, mas os seus sentidos foram endurecidos. Ele falava ao povo de Israel, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Jesus Cristo abolido. Eles não entenderam que Jesus tornou esse acesso a Deus através da sua carne rasgada, através da sua morte na cruz. Nós voltamos a ter uma relação com o Espírito que um dia foi retirado do homem, porque ele contendia frequentemente com o homem por causa do pecado. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os seus corações, e os corações exatamente deles, porque eles não entenderam o poder de Deus sobre a vida de Jesus, que nos traz a vida e uma vida de justiça para a glória do nome do Senhor. Por isso, irmãos, hoje quero encerrar dizendo para os irmãos que a glória de Deus está presente sobre a vida de um crente que se dobra e coloca os seus ouvidos abertos à voz do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Por isso Paulo dizia, se o Espírito de Deus não está na vida do cristão, esse tal não é dele. Porque ele depende exatamente para que a sua palavra seja frequente e essa justiça ocorra dia a dia da sua vida. Por isso a palavra nos faz compreender que nós crescemos de graça em graça. É como se nós pudéssemos caminhar sobre um degrau e nós pudéssemos suspender os pés e pisar num próximo degrau, e sempre as crises do dia é o preparo para a vitória de amanhã. Eu quero dizer para você que o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo, diz a palavra, que nós estamos hoje com a oportunidade diária de conviver com esse Espírito maravilhoso. E ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade.
Se antes de alguma forma nós estávamos presos por causa do pecado, a liberdade concedida em Jesus por ter pago os nossos pecados e nos libertado, porque éramos como ovelhas presas no matadouro, a qualquer momento poderíamos perder a nossa vida, porque essa relação estava atrapalhada por causa do pecado. Através da morte de Jesus na cruz, isso pôde nos dar liberdade para a vida. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos com um espelho a glória de Deus. E é o que Deus espera ocorrer na sua vida. Lembra aquilo que eu sempre digo para os irmãos? Que o ourives entende que a prata está boa quando o reflexo do ourives está sobre a prata. Assim somos nós diante do Senhor. Como um metal nobre que o Senhor retirou da terra, que estava impuro, fomos lançados no fogo. Nós somos lançados nas tentações, no fogo do dia a dia. Nós somos testados a cada momento e Deus espera com esse teste que possamos ter uma relação com Deus através do seu Santo Espírito. E é exatamente por conta disso que a sua palavra nos ensina tal maravilha. É de que por conta disso, por causa dessa presença da glória de Deus sobre as nossas vidas, um dia paga por Jesus na cruz, que hoje temos a liberdade de podermos viver aquilo que Deus espera a cada dia. E tudo que eu peço aos irmãos é que os irmãos nunca se esqueçam de uma coisa importante. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos aquilo que existe na vida das pessoas e que provam que a nossa relação com Deus tem mudado o coração das pessoas que convivem ao nosso lado. Mas que acima de tudo os irmãos nunca se esqueçam que existe uma superioridade enorme na aliança que foi buscada por Jesus na cruz. Isso faz com que as nossas vidas tenham, de fato, através da palavra de Deus, a recomendação que Deus de fato espera sobre a vida de cada um de nós. Porque os resultados da justiça de Deus sobre as nossas vidas é a transformação da vida de outras pessoas. Porque Deus está em nós, o seu Espírito está em nós. Uma nova aliança começou. Que você possa compreender essa nova aliança. Que você possa entender a bondade de Deus. Que o amor de Deus permaneça sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor seja com você, com sua família, para a honra e glória do nome do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento e por todas as coisas que o seu Filho Jesus fez na nossa vida para que nós pudéssemos ter a liberdade de vivermos dentro da vontade do Senhor, ouvindo a voz do seu Santo Espírito, que foi colocado dentro da nossa vida, que estava em Jesus, porque Ele também é o seu Espírito, porque Ele também detém esse Espírito sobre a sua vida, porque emana dele o Espírito de Deus, assim como emana de Deus. Isso prova que na sua morte e ressurreição Ele recebe de volta a glória, da qual, ó Deus, estava desde o princípio sobre a sua vida. Deus, eu quero te agradecer, porque, Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem algo especial na vida da tua igreja. Abençoa os teus servos, abençoa a sua palavra, e tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. O Senhor abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.